queria agradecer muito o convite da professora Pilar, da Unifesp, para a gente estar aqui dialogando e contando um pouco do projeto para vocês. Esse projeto é um projeto que a gente está trabalhando há 2 anos, na verdade um pouco mais de 2 anos já. A gente começou a trabalhar no fim de 2011 nesse projeto, e a ideia foi um projeto que foi proposto pelo Instituto Polis para a Petrobras, e a ideia era pensar justamente essa região. A gente está trabalhando com a Baixada Santista e com o Litoral Norte. Ao todo são 13 municípios, a gente está trabalhando de Peruíbe até Ubatuba, e a ideia da proposta do Instituto Polis era pensar essa região que está mudando, que tem uma dinâmica importante já e que está começando um novo ciclo econômico e um novo ciclo de dinâmica. Então está vindo pré-sal para cá, já tem algumas coisas do pré-sal acontecendo, e tem um novo ciclo da logística do país também sendo instalado. Então lá na década de 40, essa região, principalmente a Baixada Santista, foi escolhida como um locus da logística e do escoamento do país, dos materiais, da matéria-prima do país pelo mar. Então se instalou o porto, se instalou as rodovias, né? Veio primeiro a Anchieta, depois a Imigrantes, se instalou toda a cadeia do petróleo e gás nessa região. Então começou por Cubatão, depois veio se instalando algumas coisas aqui em Santos e foi se instalando mais para frente. E isso inaugurou uma dinâmica específica nessa região. Depois, na década de 60, isso aconteceu de novo no Litoral Norte, com o mesmo tipo de produção. A cadeia do petróleo e gás está lá instalada também tem um porto, também tem as rodovias que fazem a estruturação desse sistema. E agora, nos anos 2010, a gente, na década de 2010, a gente vê de novo um novo ciclo. Então a gente está vendo a ampliação das estradas, tanto na Baixada quanto no Litoral Norte. A gente está vendo a ampliação e uma potencialização numa escala que a gente nunca viu no país da cadeia do petróleo e gás, que vai ter um impacto importante, e a ampliação da logística em si, da logística dos portos. Então, tanto a ampliação do porto aqui de Santos e a mudança de gestão, não só a ampliação, mas toda a discussão da mudança de gestão, e a ampliação do porto de São Sebastião. Então isso ocasiona uma dinâmica e que tem impactos profundos nessa região, que já tem uma história a partir desse tipo de dinâmica instalada há muitos anos, e que já tem dinâmicas importantes, né? Então, como o Thiago estava colocando, tem dinâmicas da gestão costeira, tem muitos atores. É uma região que não é uma região local, né? Não é uma região que é gerenciada só localmente, que são só os cidadãos e o governo municipal, os governos municipais que estão fazendo a gestão. É uma região que tem múltiplas gestões, federal, estadual, que tem múltiplos interesses. É uma região que tem interesses federais importantes, interesses estaduais importantes. Então a ideia do Instituto Polis lá em 2011 foi propor para a Petrobras repensar isso, como isso podia, essa nova dinâmica podia chegar nessa região de uma forma mais sustentável, pensando num modelo mais includente para a população, e que os impactos pudessem ser positivos e não negativos. Então, a primeira fase do projeto foi essa, a partir de 2011 e 2012, quando se fez os diagnósticos. A gente fez 13 diagnósticos. Hoje vocês estão recebendo aí o caderno, que é um resumo executivo do diagnóstico de Santos. A gente fez um diagnóstico para cada um dos 13 municípios. Depois fizemos um diagnóstico regional, então quais são as principais questões regionais, um retrato dessa região. Os diagnósticos completos, a gente tratou
em todos os temas possíveis e que estão alterando e interferindo na região. Então, desde os temas urbanos, habitação, saneamento, mobilidade, assim como outros temas, segurança alimentar, cultura, segurança pública, saúde, educação, desenvolvimento econômico. Então, a gente tratou sobre essas principais perspectivas, todos os 13 municípios, e depois quais eram as principais dinâmicas regionais dessa região como um todo. Claramente, a gente tem duas regiões mais claras, né, regiões administrativas, que é a Baixada Santista e o Litoral Norte, mas a gente está tratando como uma região como um todo, porque é uma região que está sendo impactada pelos mesmos tipos de dinâmica e mesmo estando em fases diferentes de consolidação e de urbanização, ela sofre dos mesmos impactos e dinâmicas. Então, no ano de 2013, a gente passou por toda essa perspectiva. Eu vou apresentar para vocês um pouco quais são as principais conclusões, quais são os principais resultados desse diagnóstico e depois contar como isso se desencadeou e o que são esses outros materiais que vocês estão aí recebendo hoje. Então, como eu estava falando, essa região é uma região muito importante para o país, é uma região estratégica para o estado de São Paulo e para o país como um todo. Como a gente sabe, vocês são daqui, vocês sabem o impacto que tem o porto, a indústria de base que está aqui instalada, a cadeia do petróleo e gás. Isso tem um impacto econômico profundo. Então, como a gente vê aqui nos gráficos, a gente vê que o PIB, aqui a gente está olhando o valor adicionado, que é uma medida de riqueza muito parecida com o PIB, mas que não conta duas vezes algumas coisas que o PIB conta. Então, nossos economistas preferem trabalhar com valor adicionado. Então, o que a gente está vendo aqui, a barrinha vermelha é de 2009, de 99, os dados de 2000, e a barrinha azul são os dados de 2009. O que a gente consegue ver, a gente está olhando aqui o valor adicionado per capita. Então, o quanto se produziu de riqueza nesses municípios, dividido pela população dos municípios, para a gente ter um pouco a base do que acontece. A gente vê que claramente tem uma concentração aqui na região central da Baixada Santista, com um destaque muito importante para Cubatão e para Santos. A gente vê que nessa última década teve um aumento muito significativo e os números são grandiosos. Quando a gente olha esses números, o que está em destaque ali, né, Cubatão, Santos e São Vicente, e São Sebastião, desculpa, a gente olha esses números de Santos e São Sebastião, são um pouco maiores do que o PIB per capita do estado de São Paulo, que é o maior PIB do país. A gente sabe que o PIB do estado de São Paulo é responsável por quase 70% do PIB do país como um todo. E o que a gente está vendo nessa região é que eles são muito próximos do PIB do estado. Quando a gente olha Cubatão, é quase o dobro do PIB per capita do estado. O que significa que essa região tem uma extrema produção de riqueza e muito concentrada. Quando a gente olha o litoral sul, aqui da Baixada, a gente vê que os números são muito pequenos e no litoral norte também isso vai se reduzindo. A gente ainda tem alguma importância ali em São Sebastião, que é onde está instalado, e em Caraguá a gente vai ver um crescimento agora também, porque a indústria do petróleo e gás está tendo uma expansão importante em Caraguá, mas a gente vê que os outros municípios não estão inseridos nessa produção de riqueza tão grande. Ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar como a população está inserida nisso, a gente vê que os graus de empregos formais na região não são compatíveis com aquela produção de riqueza. Aqui a gente está vendo nos diferentes setores da economia e a gente vê que tem um número de vagas de emprego formal maior em Santos, a gente consegue ver principalmente em serviços, muito porque esses serviços estão conectados a essas indústrias do petróleo e gás e portuária, mas a gente vê
que se assemelha muito. Enquanto a produção de riqueza não se assemelhava, tinha um destaque muito grande em alguns municípios, a produção de empregos formais se assemelha muito. O que significa que essa riqueza toda não está passando pelas mãos dos cidadãos. Os cidadãos não estão sendo inseridos nessa produção de riqueza. Quando a gente olha a desocupação e a informalidade, isso se aprofunda. Então, em amarelo, nesses gráficos, a gente vê a informalidade, são os empregos informais, né? E em vermelho a gente vê a desocupação. O que a gente consegue ver? Que a desocupação é muito semelhante, é quase o mesmo número em todos os municípios. Significa desocupação, são pessoas que estão procurando emprego e que não estão conseguindo emprego. Então, significa que mesmo nesses municípios que têm uma profunda produção de riqueza, tem uma desocupação muito grande e um grau de informalidade muito grande, que é muito semelhante aos outros municípios que a gente não viu aquela produção de riqueza. Então, isso significa que esses atores, que a sociedade como um todo, não está conseguindo absorver essa produção de riqueza, está indo para outro lugar, que não é para os cidadãos que moram nessa região. Olhando, então, a renda per capita mesmo da população, a gente vê que tem uma concentração muito grande de riqueza em pequenos lugares. Então, quanto mais escuro, maior o rendimento per capita dos chefes de família, quanto menor, aí o menor grau, é um salário mínimo de 2010, que é quando foram apurados esses dados, porque são do censo de 2010. Então, o que a gente vê é que tem uma concentração muito grande naquele amarelo, que são as famílias que ganham até 3 salários mínimos. Na região como um todo, em média, 60% das famílias da região ganham até 3 salários mínimos, o que é uma renda muito baixa, é uma renda que as políticas públicas consideram como que é a renda, a faixa de renda, onde as políticas públicas sociais têm que intervir, porque as pessoas com esse rendimento não conseguem ter todos os bens e benefícios sozinhos, sem interferência do Estado. Os vermelhinhos, a gente pode ver, tem uma concentração importante aqui em Santos, um pouquinho em Guarujá, ali em Bertioga, o que a gente está vendo ali em Bertioga é a Riviera demarcada, a Riviera de São Lourenço, e a gente vê na orla um pouquinho, sempre concentrado na orla, né, sempre concentrado perto da região onde tem uma dinâmica imobiliária mais importante, mas a gente vê a concentração como um todo. Santos, é interessante a gente olhar, Santos é o único dos 13 municípios que a gente está estudando que não tem essa média de renda per capita. Em Santos, a população que ganha até 3 salários mínimos é só 30, não chega a 40%, é 30 e poucos por cento. O que isso significa? Ao primeira vista, significa então Santos é uma cidade mais rica, que está conseguindo integrar mais os cidadãos e distribuir essa riqueza produzida. Isso é uma falácia. Quando a gente vai olhar os dados de verdade, na verdade Santos tem uma expulsão da população de mais baixa renda, muito profunda, que tem se aprofundado nos últimos anos. As outras cidades aqui da região central tem funcionado muito como cidade dormitório para essa população de mais baixa renda. Praia Grande se tornou nos últimos anos uma expansão desse dormitório e acabou sendo integrada nessa área central da Baixada, que há alguns anos atrás, algumas décadas, não estava integrada, mas acabou se integrando por essa dinâmica de moradia. Então, também a gente não pode dizer que Santos, apesar de não ter essa mesma dinâmica da concentração, da desigualdade de renda, que é uma cidade que está conseguindo fazer com que a riqueza passe para a mão da população. Então, como eu estava falando, a dinâmica que a gente vê é essa. Aqui a gente está olhando o percentual de empregos formais. Quanto maior as bolinhas, maior a quantidade de vagas de emprego
emprego formal, e os fluxos intermunicipais, porque como a gente tem essa dinâmica de que os empregos estão mais concentrados numa região específica, né? Então a gente vê Santos, Cubatão, Guarujá, menos São Vicente, menos Praia Grande, vai diminuindo, tanto para a área sul da Baixada quanto para o litoral norte. A gente tem essa dinâmica que eu estava contando para vocês, das cidades moradia, e que ocasiona uma dinâmica que a gente chama de dinâmica pendular, que são essas pessoas, talvez muitos de vocês façam esses percursos, ou colegas de vocês façam, de todo dia vir de Praia Grande para Santos para estudar, para trabalhar, de São Vicente, etc. Né? Então, a gente tem um percentual muito grande dessa dinâmica que está justamente porque a gente tem uma concentração desse desenvolvimento econômico e dessa produção de empregos nas cidades centrais, que ao mesmo tempo, por o outro lado da moeda, são as dinâmicas imobiliárias. Então, que também morar nessas cidades onde tem maiores empregos e maiores oportunidades de estudo é mais caro, e acaba expulsando e fazendo com que as pessoas vão morar em outras cidades da região. Então a gente vê que a gente tem uma dinâmica metropolitana e modular muito importante. Isso ocasiona uma série de problemas que todo mundo aqui acompanha no cotidiano, né? Então, essa mistura dessa dinâmica, dessa região, ser uma região que foi escolhida pelo país como uma região onde vai ter o escoamento da logística, onde tem uma concentração da logística, vai ter um escoamento da produção e por onde entra também os produtos que a gente importa. Ser uma região muito importante na produção da indústria de base, na indústria petrolífera, a gente tem uma concentração desses fluxos, né? Então, o que a gente está vendo ali nas flechinhas são todas as chegadas do Planalto aqui na região costeira, né? Então, o que a gente consegue ver? Que as concentrações, elas têm, as concentrações todas que eu estava mostrando para vocês, têm um diálogo muito forte com essa chegada do Planalto na zona costeira. Isso foi um indutor muito importante da ocupação e da urbanização desses municípios e dessa indústria toda que se instalou aqui. Ao mesmo tempo, como se pensou lá a partir da década de 30 e 40 a estrutura dessa região? Se pensou essas grandes rodovias que iam ajudar com que chegasse todos esses produtos, saíssem esses produtos. Isso possibilitou que essa região se tornasse uma importante região de veranismo também, porque isso facilitou com que os turistas viessem para a região. E foi concentrando a população, esses domicílios de segunda residência, todas essas indústrias, e foi concentrando os empregos. Então a gente vê, mas a estrutura, não se pensou uma estrutura local. Então quem está aqui sabe que as rodovias estaduais, federais, se confundem muito com o trânsito local, né? Em grande parte das cidades da região sul, por exemplo, que a gente está vendo aqui em amarelinho, a principal avenida é a rodovia. Então tem uma confusão entre o trânsito local e o trânsito regional, e o trânsito da população local, que está precisando de se deslocar, muitas vezes inclusive para trabalhar em outros municípios, com o trânsito da logística. Então, o que acontece? No ano passado, por exemplo, a gente teve uma super safra de soja. O que aconteceu? As cidades pararam. Então, a gente que ficou esses 2 anos vindo de São Paulo para cá, teve um dia que a gente levou 7 horas para chegar de São Paulo a Bertioga, porque o trânsito do porto, da Piaçaguera, impedia que as pessoas passassem. Então, o que a gente consegue ver, o que vai acontecendo, é que tem pontos críticos e gargalos de mobilidade profundas e que isso tem um diálogo profundo com a questão do emprego, né? Aqui em azulzinho, que a gente está vendo por trás, é justamente o que a gente viu no mapa anterior,
que era a concentração de emprego. Aqui está dividido o número de empregos pela população economicamente ativa, a população que teoricamente estaria trabalhando. Quanto mais escuro, mais empregos pela população que deveria estar trabalhando, quanto mais claro, menos empregos. Então a gente vê exatamente aquela relação que a gente estava vendo antes, a região sul, que nesse caso inclui também São Vicente e Praia Grande, porque são cidades que são municípios que não têm tanta oferta de emprego para a sua população. E a região norte, incluindo Bertioga, tem menos concentração de empregos e tem menos gargalos viários e problemas de mobilidade. A região central, que a gente está vendo mais escura, é onde está mais concentrados os problemas de mobilidade. Então isso é importante porque a gente começa a ver como as coisas estão interligadas e conectadas. Então o que o Thiago estava mostrando, as várias esferas de gestão e as várias esferas de inter-relação das políticas, nos dados, quando a gente olha, a gente vê como elas são necessárias mesmo. Porque se eu não para tratar a questão da mobilidade na região, se eu não tratar a questão do emprego, jamais a questão da mobilidade será tratada. Por mais túneis, avenidas que se abram, não é aí o grande problema da mobilidade, né? Então, o tempo de deslocamento também vai aumentando. O que a gente vê é que tem aumentado muito na última década o tempo de deslocamento das pessoas, que as pessoas estão levando mais de 30 minutos para se deslocar para suas atividades principais cotidianas, ou para estudar, ou para trabalhar. E nas cidades, com a escala que a gente tem aqui na Baixada Santista, isso é um tempo muito grande, é um tempo que não deveria ser. A média de tempo nos lugares onde tem uma mobilidade adequada em cidades desse tamanho é menos de 15 minutos para os seus deslocamentos cotidianos. E é essa imagem que a gente tem tido nos últimos tempos aqui na região. Uma outra questão muito importante que o Thiago já começou a falar é a questão das áreas de preservação na região, né? Aqui na região costeira a gente tem o Parque Estadual da Serra do Mar, que ele faz essa grande conexão que vocês veem aí, que está sobreposto em rosinha. Ele faz uma grande conexão de toda essa região. Então ele faz um ecossistema que dialoga com cada um dos municípios. E quando a gente está olhando para esse sistema, é muito difícil a gente falar em fronteiras municipais, né? Porque a gestão, da forma que está organizada no país, muitas vezes dialoga como se tivesse uma risca de giz no chão. Daqui para cá é Santos, daqui para cá é São Vicente. E no cotidiano a gente não sente isso. Santos e São Vicente é um bom exemplo, que você ultrapassa uma rua e já é um município, já é outro. Se você precisar ir de ônibus, custa 4 vezes de São Vicente. Só se você andar até o outro ponto, você já paga 4 vezes menos. Mas as administrações gerais não trabalham dessa forma. E o meio ambiente, ele é um dos grandes conectores que podem ajudar nesse diálogo. Nessa região a gente tem a sorte de ter um resquício da Mata Atlântica muito importante, muito preservado. A gente tem então o Parque da Serra do Mar fazendo toda essa conexão, mas além do Parque da Serra do Mar a gente tem outros ambientes importantes, tem outras unidades de conservação aqui já nomeadas, que fazem parte do SNUC, e outras ainda vegetações muito preservadas e que não são unidades de conservação, mas que têm legislações também que as protegem, por exemplo, os mangues, né? Então a gente tem toda uma legislação da Mata Atlântica, da Restinga, que a gente tem esses ambientes importantíssimos aqui na região e que estão protegidos por outras escalas legislativas, né? Ao todo, nessa região como um todo, que a gente está trabalhando, quase 65% do território terrestre
está inserido em unidades de conservação, além de todas as unidades das APAs marinhas, que são essas áreas mais escuras que a gente está vendo aqui no mar. E na Baixada Santista, na parte terrestre, quase 60% do território está inserido em unidades de conservação. Isso traz características muito importantes para a região e disputas muito importantes para a região. Os governos municipais, de uma forma bem generalizada, costumam olhar essas unidades de conservação como empecilhos ao desenvolvimento dessas cidades. Então, o que se aponta muito são os conflitos, né? Então, a gente tem conflitos de inúmeras séries. Então, a gente tem desde as comunidades tradicionais que já estavam nesses territórios antes de serem nomeados comunidades de conservação, e que a legislação dessas unidades de conservação ignora os modos de vida dessas populações que já estavam ali inseridas. Então tem conflitos profundos de como essas comunidades continuarão preservando as suas identidades, as suas culturas, os seus modos de vida, de subsistência, até conflitos específicos, por exemplo, da APA marinha, que agora está uma discussão muito profunda com os pescadores, como vai ser a questão da pesca na APA marinha, nos planos de manejo, que ali estão inseridos, ocupações irregulares, então tem uma série, uma ordem de conflitos muito importante. A gente quis trazer para o projeto os potenciais, olhar pelo lado contrário, né? Então, olhar como essas unidades de conservação, que são a maior parte do território dessa região, como eles podiam ser potencializados e trazer potenciais importantes para essa região e para a população que aqui vive. Então, no começo da minha fala, eu estava mostrando como a população não está inserida nessa produção de riqueza que a gente tem, nesse modelo de desenvolvimento econômico que se instalou aqui e que é muito excludente, que não inclui a população, e que pensar a gestão do meio ambiente dessa região pode ser um grande potencial para incluir essa população que não está incluída. Então a gente também mapeou uma série de potencialidades que vão desde um turismo sustentável, de um turismo que ultrapasse a questão do sol e praia e que consiga pensar também as questões ambientais, as questões culturais. A gente tem uma série de comunidades tradicionais que vivem nessa região, que tem uma potencialidade muito grande, tanto na sua produção de pesca, de agricultura, como na sua produção cultural, que pode ser potencializada para a produção de riqueza para essas comunidades, assim como inúmeras outras potencialidades que essas áreas ambientais aqui existentes podiam trazer para a região. Ao mesmo tempo, a pequena porção do território que sobra, além da porção que já está ocupada, né, e dessa porção que está protegida ambientalmente, ela traz para a região, que é uma coisa comum das regiões costeiras no Brasil, que é uma disputa pelo território muito forte. Então, no começo a gente falou da dinâmica imobiliária que agora aqui na região sente cotidianamente. Cotidianamente a gente vê novos lançamentos e cada vez mais caros esses lançamentos, cada vez mais difícil morar na região. Assim como a gente vê cada vez mais o crescimento dos assentamentos precários, da pressão sobre o meio ambiente. Então, está em pauta a gestão dessa região, a disputa por esse território. Uma coisa que é muito tradicional aqui dessa região e que se instalou junto com a instalação dessa indústria toda de logística e da indústria do petróleo e gás, foram os domicílios de uso ocasional. Então, são as segundas residências que ficam fechadas grande parte do ano, que são usadas só nos períodos de veraneio, mas que ocupam
ocupam grande parte desse território que é restrito e que está em disputa. A gente está olhando ali em vermelhinho, no primeiro mapa, são os domicílios de uso ocasional. Aqui na área central da Baixada, a gente vê que a concentração é menor. Ali no Guarujá, a gente tem uma concentração maior, como a gente sabe, mas a gente vê Santos, Cubatão, São Vicente, tem um percentual de domicílios de uso ocasional, mas menor do que o resto. Nos municípios do Sul e do Litoral Norte, tem municípios que têm mais de 60% dos domicílios do município que são de uso ocasional. Por exemplo, Bertioga e Itanhaém são dois casos onde a maioria das casas que existem lá são segundas residências, são casas que ficam fechadas na maior parte do período. Mas a gente tem visto na última década uma inversão dessa lógica. Então, o mapa de baixo, ele mostra o crescimento do número de domicílios de uso ocasional e de domicílios fixos, das pessoas que moram mesmo na região. Com exceção de Bertioga, todos os outros municípios, outros 12 municípios que a gente está estudando, o crescimento dos domicílios fixos foi maior do que o crescimento das segundas residências. O que significa que está mudando a dinâmica dessa região. Tem uma tendência profunda da população se fixar nessa região. Então, tanto a população, que a gente vê uma dinâmica em Santos importante disso, dos apresentados que tinham segundas residências aqui, vindo morar na região, né? Isso é uma coisa específica de Santos, mas isso tem acontecido nos outros municípios também, de pessoas tanto transformando essas segundas residências em residência fixa, quanto essas residências sendo substituídas por residências fixas de outras pessoas. Então, é uma região que tem atraído uma população para morar aqui. Isso extremiza aqueles dados iniciais que a gente estava vendo, né? Então, precisa de mais emprego, vai ter uma dinâmica de mobilidade maior, porque tem mais gente vindo para essa região, e tem que se pensar com mais profundidade nisso. Essas novas dinâmicas, inclusive que estão se instalando aqui, a ampliação do porto, o pré-sal vindo, eles não têm uma quantidade de empregos suficiente para atrair essa quantidade de população. Mas o mencionar dessas atividades já atrai uma população, e atrai uma população que não vai conseguir absorver essas novas vagas de emprego, muitas vezes porque é uma população menos qualificada que está sendo atraída, muitas vezes é atraída para a fase das obras dessas novas instalações, dessas novas ampliações, e depois não tem emprego que as absorva. Muitas vezes a notícia, por exemplo, do pré-sal, de que vai ter uma grande riqueza, é uma espécie de uma febre do ouro que a gente viu nos Estados Unidos, que atrai um monte de gente, e depois essas pessoas não têm qualificação adequada para os empregos que são criados. Então tem que se pensar isso, e tem que se pensar quais são as dinâmicas que vai se construir para que essas pessoas tratem dessa região. Então, quando a gente põe no mapa todas as áreas de proteção ambiental, que são essas em verde, a gente põe onde é o território que está dominado pelas segundas residências, que é esse em laranja. A gente vê que sobra muito pouco dos branquinhos, que são as áreas que ainda não estão ocupadas. Muitas dessas áreas não ocupadas têm vegetações remanescentes importantes da Mata Atlântica, não poderão ser ocupadas. Por exemplo, Bertioga é um caso extremo disso, onde em Bertioga hoje em dia não se consegue licenciar mais nenhum novo loteamento, nenhuma nova obra, porque todos os espaços lá têm remanescentes muito importantes da Mata Atlântica. Itanhaém também é um caso onde isso acontece, é importante. Então, o que a gente vê? A gente vê que sobra ali, que tem uns pontinhos que eu não mencionei ainda, que são esses mais escuros, que são os assentamentos precários. Parte dessa população fixa
que está aqui na região não tem condições de ter moradias adequadas e estão instaladas em assentamentos precários que têm crescido muito nessa última década. Acabou de sair o novo índice do déficit habitacional. O déficit habitacional na região cresceu em média 10%. No Brasil, ele diminuiu 1%. Então, significa que essa região se precarizou muito mais do que o Brasil, que essas dinâmicas todas estão impactando profundamente na população e na região, e que essas disputas pelo território continuam aprofundadas. A gente tem disputas na região, então, não só pelo território físico, mas pelas infraestruturas e pelas políticas públicas instaladas. Então, quando a gente olha as infraestruturas básicas de saneamento, que é água e esgoto, o que a gente vê na região? A gente vê um mapa muito parecido com aquele mapa de renda que a gente viu inicialmente. Então, onde a renda era menor, e lá era em amarelinho, a gente fez na mesma cor para mostrar semelhanças, a gente vê que também tem semelhanças aqui na instalação de esgoto e saneamento. Água é uma infraestrutura que no Brasil como um todo é uma infraestrutura que já está mais adequada, que tem tendido à universalização, a todo mundo ter água. Mesmo assim, na região a gente vê que tem áreas que têm déficits importantes ainda, tem domicílios que ainda não têm rede de água suficiente, mas a pior precariedade que a gente vê é de esgoto, é nesse mapa de baixo, que a gente vê que a concentração de esgoto não só está na região central, como mesmo na região central a gente tem um déficit muito grande. Santos é uma região, é um município que tem maior esgotamento do país, maior domicílios cobertos, quase 98% dos domicílios formais estão cobertos, mas todos aqueles assentamentos precários que a gente tinha visto não entram nessa contabilidade, porque a Sabesp conta eles como domicílios não atendíveis, porque como eles não têm regularidade fundiária, eles não são regulares, a Sabesp não pode instalar a instalação. Então, o que a gente vê, quando a gente vê anunciando que Santos é a cidade que tem maior esgotamento, não significa que toda a população de Santos tem esgoto. Significa que toda a população regular, que mora em lugares regulares de Santos, tem esgoto. Mas que tem uma parte grande da população de Santos que ainda não tem esgoto, mesmo em Santos. Nos outros municípios, quando a gente vai para Itanhaém, por exemplo, Itanhaém a população tem 7% de esgoto, de rede de esgoto instalada. Itanhaém, que é uma cidade que tem uma densidade muito menor que Santos, conseguiu resolver essa precariedade de esgoto com uma política que a prefeitura instalou de fossas sépticas e que tem resolvido os problemas ambientais na densidade que tem hoje. Mas a tendência que a gente viu na última década de Itanhaém atrair uma população fixa importante vai fazer com que daqui a alguns anos, se não se tratar a questão da rede de esgoto em Itanhaém, a gente tenha problemas ambientais muito sérios naquela região. E assim na região como um todo, né? Ilhabela, que é conhecido como uma região, uma cidade que tem uma renda alta, tem uma população de segunda residência de alta renda, é uma cidade que tem uma precariedade de esgoto muito profunda, como a gente está vendo, e tem uma fragilidade ambiental muito importante, e que são coisas que estão extremamente relacionadas. A outra questão importante, e não só uma coisa a mais, o que é importante também, aquela disputa do território também aparece aqui. Então, se a gente olhar, também onde tem a concentração de infraestrutura, bate com aquele mapa que a gente estava vendo de segundas residências. Então, praticamente todas as segundas residências estão cobertas com essa infraestrutura. Mas são residências que, como a gente estava falando, ficam grande parte do ano sem ninguém morando, e essa infraestrutura instalada, que é paga pelo poder público, fica ociosa, enquanto grande parte da população
que mora, que está todo dia nas suas casas, não tem essa infraestrutura. Quando a gente vai olhar na arrecadação, o que a gente vê? A gente vê que essas segundas residências não têm um impacto profundo na arrecadação. Se a gente pega ali os municípios que têm mais de 50%, são uns em amarelinho, que tem mais de 50% dos domicílios de uso ocasional, a gente vê que o IPTU deles, o percentual de IPTU sobre a arrecadação, porque IPTU é o principal imposto que o município arrecada sozinho. Os outros impostos que vêm para o município, a maior parte deles são transferências, ou de impostos que são arrecadados pela União, ou impostos que são arrecadados pelo Estado e que vêm para o município. O imposto mais importante, um dos impostos mais importantes que o município tem condições de arrecadar sozinho, é o IPTU, e o IPTU podia ser um grande instrumento de reverter essas disputas pelo território, de reverter essas desigualdades. Já que eu tenho segundas residências que ficam ociosas grande parte do tempo, que tem instalação de infraestrutura, que foi pago pelo poder público por esses impostos, eu podia cobrar nesses municípios que têm maior porcentagem de segunda residência, maior IPTU, que se relaciona diretamente com a propriedade, e fazer reverter essa desigualdade e instalar essa infraestrutura onde estão morando as pessoas. E o que eu vejo quando a gente analisa isso? Que isso não está acontecendo. Que onde tem maior porcentagem de segundas residências, tem só 20% dos impostos do município estão colhendo IPTU. Nos outros municípios, que chegam ali a 30%, de 50% a 30%, também baixa para 15%, 11%, tem alguns casos que é ali 17%, mas a gente não está vendo uma captação e um esforço do poder público em reverter essa situação. Principalmente porque o IPTU é um imposto que é muito pouco popular, os governos têm problemas sérios em cobrar. Agora a gente acabou de ter uma disputa em São Paulo, por exemplo, muito importante, que o novo prefeito entrou e falou que ia fazer um IPTU progressivo, ia aumentar a progressividade, onde eram os setores de mais alta renda cobrar mais, onde eram os setores de mais baixa renda cobrar menos. Teve uma disputa profunda na cidade de São Paulo e ele não conseguiu fazer isso. E isso acontece nos 5.560 municípios brasileiros. Dificilmente se consegue aumentar o IPTU. Normalmente, nos planos de governo, os prefeitos já dizem que a meta é não aumentar o IPTU. E não só o IPTU, aqui eu estou dando o exemplo do IPTU, mas isso também pode ser um instrumento de gestão importante do território, que é justamente trabalhar com essa questão da desigualdade, da dinâmica imobiliária, do preço da terra. Com o IPTU você consegue trabalhar tudo isso e os governos não têm trabalhado isso. Então, em resumo geral, o que a gente tem é que essa riqueza toda, então não está vindo para o cidadão nem empregos, como a gente viu lá em cima, e nem para oferta de políticas públicas. Então, o que a gente vê que é impressionante? Onde a gente via ali a maior produção de riqueza, no primeiro slide que eu mostrei para vocês, é onde a gente tem grande parte dos déficits habitacionais. É onde a gente tem grande parte dos déficits de esgotamento sanitário. Então, essa riqueza, fica claro que essa produção de riqueza toda instalada aqui nessa região, ela não está sendo revertida para a população de forma nenhuma. Nem em rendimento, como a gente viu nos mapas, nem em políticas públicas e nem em território para viver, porque essas populações também estão expulsas para os territórios mais inadequados. Então, o retrato que a gente tem é um retrato de extrema desigualdade nessa região. Enquanto a gente tem territórios extremamente ricos e infraestruturados,
a gente tem territórios extremamente desiguais, pobres, desinfraestruturados. No ano passado a gente teve tragédias profundas aqui na região, de desabamentos, inundações, alagamentos, que afetou uma parte profunda da população, e que isso tudo a gente não pode culpar as mudanças climáticas e as chuvas, porque a gente vai ter a próxima palestra sobre mudanças climáticas, mas a gente tem que se preparar para isso. O que a gente tem visto na região é que a região não está preparada e não está parecendo que se preparará nos próximos anos, porque a gente não tem visto instrumentos de mudança de desigualdade. Isso tem um impacto profundo, eu estou acabando, isso tem um impacto profundo também no meio ambiente, não só na vida das pessoas, mas no meio ambiente. Como a gente aqui está tratando da gestão costeira, eu quis trazer para vocês um instrumento de aferição ambiental, que é a questão da balneabilidade das praias. Então, o que a gente vê? Onde a gente viu aqueles déficits todos, né, de esgotamento, começou com déficit de emprego, né? Então, onde a gente viu os déficits de emprego que se refletem na renda da população, que se refletem nos déficits de infraestrutura, é onde a gente vê as piores balneabilidades, né? Esse dado ainda é um dado que está antigo, a gente ainda não conseguiu atualizar. Os dados da CETESB do ano passado são piores do que esse. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para vocês. Mas o que a gente vê, aqui na região central, por exemplo, é que grande parte do ano as praias têm balneabilidade ruim, a aferição das balneabilidades ruins, e que são pouquíssimas as praias nessa região como um todo que tiveram boas o ano todo, e algumas dessas que tiveram boas o ano todo, nesse dado que eu estou mostrando para vocês, o ano passado já tiveram piores índices. Então, a gente também tem questões ambientais importantes. Eu não tratei, por exemplo, um outro problema seríssimo é a questão dos resíduos sólidos, que a gente tratou bastante nesse projeto, e que tem problemas de gestão e que tem muita relação com a questão das habitações precárias, da falta de saneamento, da falta de coleta, da falta de lugares para disposição, daquela disputa do território. Isso afeta também na gestão dos resíduos sólidos, a questão das praias. Então, o cenário que a gente tem é esse cenário, é um cenário pouco otimista, é um retrato pouco otimista, né? E, para finalizar, o que a gente vê desse novo ciclo, né? A gente tem uma série de grandes projetos aqui na região, alguns já estão instalados, alguns já estão acontecendo, alguns ainda estão em projetos. E o que a gente vê que eles trazem para a região? Eles trazem novamente uma concentração. Então, o que a gente discutia da necessidade de uma desconcentração de oportunidades de emprego, oportunidades de produção de riqueza, novas formas de trabalho mais integradas com o meio ambiente. O que a gente vê quando a gente olha esse mapa dos grandes projetos é justamente o contrário. Esses grandes projetos pensados agora para essa década são novos projetos que reafirmam toda essa concentração que eu estava mostrando para vocês, tanto territorial, quanto de produção de riqueza e quanto de produção de empregos. Todos esses novos projetos aqui que a gente listou, eles todos, com exceção de alguns, talvez o VLT ele possa trazer uma melhora um pouco na mobilidade nessa área central, consiga ser um pouco mais includente, mas todos os outros, o que a gente vê é que eles continuam trazendo o mesmo modelo de desenvolvimento que eu estava mostrando em todos esses slides para vocês. Então, o que a gente queria trabalhar? Então, o que o projeto pensou? Então, até em 2012, a gente passou o ano todo colhendo esses dados, tendo esses resultados que eu estava mostrando para vocês, discutindo
com a população, ele foi um projeto participativo. Ao todo, nesses 2 anos e poucos de trabalho, a gente conversou com quase 4.000 pessoas, aferindo o que a população achava sobre esses dados, quais eram os desejos da população, para que caminhos a população achava que essa região podia tomar. E em 2013, a gente começou, para o projeto era fundamental a participação, o diálogo com a comunidade, com a população que morava aqui, para pensar quais eram as perspectivas de se criar um novo modelo de desenvolvimento. Porque, na verdade, o que está em discussão nessa região, ao nosso ver, são os padrões de desenvolvimento. O que se projeta para essa região, principalmente pelo governo do Estado e governo federal, são os mesmos padrões de desenvolvimento que essa região tem tido desde a década de 30, que ocasionaram todas essas questões que eu estava mostrando para vocês. E a gente discutiu, então, nesses 2 anos, o que a população achava disso. E em 2013, no ano passado, a gente passou o ano inteiro discutindo quais ações eram fundamentais para cada um dos municípios e para a região como um todo, para se caminhar para um novo modelo, para um novo padrão. Então, em todas essas áreas que a gente trabalhou, a gente foi trabalhando ações para cada uma das áreas, a gente trabalhou. E o que a gente chamou esse trabalho de agendas de desenvolvimento sustentável, é essa publicação maior que está na mão de vocês, que é o resultado desse trabalho, que foi construído, então, tanto com a população que vive aqui, quanto com os governos. Então, também foi construído com o poder público para que isso entrasse nas agendas de governo. A gente passou um período interessante, que a gente pegou um período de gestão, de mudança de gestão municipal, então de troca de prefeitos, alguns prefeitos foram reeleitos, mas muitos mudaram, e esse material serviu inclusive para pensar os novos planos de governo, as novas ações. Em alguns municípios a gente avançou bastante, em outros municípios a gente avançou menos, mas a gente pensou construiu de forma integrada com todos esses agentes. Essa agenda, a gente construiu ela em 3 grandes eixos. Então, um eixo que trata da questão mais econômica, mas de forma includente, então não na forma de produção de riqueza, mas mais pensando como a população pode participar, como pode ser dividida essa produção de riqueza e quais novas formas de interação econômica e essa população podia participar, como a gente podia fazer para desenvolver mais a pesca artesanal, a agricultura em uma parte da região, a economia criativa, a economia cultural, as comunidades tradicionais, como nessa indústria toda econômica que está instalada aqui, quais eram as medidas para a população integrar essa economia e distribuir melhor. Um segundo eixo que trata especificamente da questão ambiental, das áreas protegidas, mas pensando naquela perspectiva de potencialidade, então quais são os usos sustentáveis para essas áreas protegidas, como essas áreas protegidas podem trabalhar junto com as áreas que não são protegidas para se criar um novo padrão de desenvolvimento na região. E um terceiro eixo que trata mais especificamente das políticas públicas, das políticas sociais, de democratização do território. Então, como a gente faz com que esse território deixe de ser tão desigual e passe a ser mais democrático para essa população. E um quarto eixo, que na verdade é transversal, que ele não é um dos eixos específicos de ação, mas ele é transversal, que dialoga muito com o que o Thiago estava falando para vocês antes, que é a questão da gestão regional integrada. Enquanto a gente passar a trabalhar com gestões municipais muito desintegradas, que não integrem a região
porque cada município, a gente construiu uma agenda para cada município e uma agenda regional. Mas a agenda de cada município foi construída a partir da agenda regional. Porque no nosso entendimento, os municípios têm papel fundamental na construção desse desenvolvimento, mas tem que ser atrelado de forma regional. Enquanto a gente passar a acreditar muito nessas linhas imaginárias ali que dividem os municípios, dificilmente a gente vai avançar. A gente está muito integrado com o pessoal da SPU, da Secretaria Nacional de Patrimônio, que é o principal agente do projeto Orla, que o Thiago estava contando para vocês, e que trabalha justamente nesses municípios, dessa forma. Então, o projeto Orla, por exemplo, ele trabalha na escala municipal, mas dialogando com uma escala regional, muito maior, inclusive, do que a escala regional que a gente está trabalhando, que é pensar a escala costeira do Brasil como um todo. E a gente trabalhou muito nessa diretriz, trabalhou com o governo do estado, também dialogou com o governo do estado e com os municípios trabalhando nessa perspectiva regional. A gente está, então, concluindo essa fase de desenvolvimento das agendas, isso que vocês têm na mão aí, esse trabalho como um todo. Vocês receberam também um terceiro material, que é um caderno temático, que são de temáticas, que é esse mais escurinho, que são de algumas temáticas que a gente se aprofundou mais, que a gente avançou mais no diálogo. Então, que tem a questão da segurança alimentar, a questão da segurança pública e a questão do turismo sustentável, que a gente já avançou mais. A gente avançou muito também na questão dos resíduos sólidos. A gente já está, inclusive, fazendo a nossa primeira ação, implementando a primeira ação em Itanhaém, com um projeto de biodigestão piloto que a gente está fazendo lá, para a gestão dos resíduos sólidos, mas que não está contemplado aí no caderno temático. E então a gente está acabando essa fase de construção de propostas e dessas ações. E para que esse projeto não fosse mais um plano, mais propostas que ficassem na gaveta, nas prateleiras da sociedade e dos gestores públicos, a gente propôs a Petrobras que a gente ficasse trabalhando mais 2 anos e criasse o que a gente está chamando de Observatório do Litoral Sustentável, que vai iniciar agora ainda no primeiro semestre de 2014. E a ideia é que a gente continue trabalhando agora para implementar essas ações. Então, essas ações que foram construídas com a sociedade e com o poder público, a gente vai trabalhar mais 2 anos, nessa perspectiva inicial de 2 anos. A ideia é que esse observatório, depois, durante esses 2 anos, a gente também vai procurar formas de que ele permaneça, de que ele seja sustentável, daí não mais com patrocínio da Petrobras, mas que ele ache formas de ter uma sustentabilidade, uma autonomia. E a ideia dele é ajudar a implementar essas ações. Então, tanto articular atores, articular iniciativas que já existem, articular atores, articular financiamento que existe com propostas, capacitar gestores, capacitar atores sociais para evoluir nessas ações e começar a implementar essas ações para que elas não fiquem só no papel. A gente também, dentro desse observatório, vai continuar monitorando tanto das dinâmicas que a gente já monitorou. A gente está pensando em criar toda uma metodologia de indicadores que depois a sociedade possa monitorar sozinha o que está acontecendo em cada um desses temas, em cada uma dessas dinâmicas, tanto com a implementação das ações para ver positivamente o que está acontecendo, como está evoluindo essas dinâmicas, quanto para monitorar as outras dinâmicas e ir calibrando as ações e repensando as ações em determinada quantidade de tempo que se faça necessário. Esse observatório, a ideia é que ele tenha uma equipe técnica que vai ser composta ainda pelo Instituto Polis, pela equipe que já vem trabalhando nesse projeto, mas ele vai ter
uma instância muito importante que a gente está chamando de Fórum de Acompanhamento, que é um fórum que vai ter a participação do poder público e da sociedade para pensar uma governança compartilhada desse observatório, para pensar priorizações, então como a gente vai implementar essas ações, quais são as ações prioritárias, por onde a gente vai começar, quais são os focos de trabalho que a gente vai ter. Então é fundamental a participação, é fundamental vocês que estão aqui trabalhando, estudando na questão da gestão costeira, é fundamental que vocês participem, que vocês estejam com a gente. Estou fazendo o convite aqui, a gente vai voltar para contar como vai ser exatamente a formação desse fórum. A gente ainda está pensando sobre isso, trabalhando como vai ser, quem vai ser. Vai ter fóruns mais amplos, onde é aberto a toda a comunidade, vai ter fóruns menores de trabalho. Então a gente ainda está pensando nisso, mas já estou fazendo o convite prévio para vocês para participarem. O que eu queria contar para vocês é isso. Desculpa que eu me alonguei um pouco, mas era interessante, acho, mostrar todo o trabalho para vocês. E a gente está aberto ao diálogo. Todo o material, não só esse que vocês receberam, como todo o material que a gente produziu, está no nosso site, disponível para download. Verdade. Também no caderno, nesse caderno maior, vocês vão encontrar um CD onde tem todos os resumos executivos de todas as cidades, o resumo executivo do regional que a gente fez, tem esses materiais que vocês têm impresso em mão, tem PDF lá também. Lá também tem 4 vídeos que a gente produziu para explicar e para multiplicar o projeto, que a gente está deixando com todo mundo para poder multiplicar nas suas comunidades, nas suas associações que trabalham, para multiplicar aqui na escola. Tem também programas de rádio que a gente fez, que a gente vai começar agora um trabalho, a ideia é ter um trabalho mais lúdico com as escolas. E esses programas de rádio vão ajudar, porque tratam de todos esses temas que estão tratados aí nesse diagnóstico de forma mais lúdica. E no nosso site, além desse material todo que vocês têm aí no DVD, que vocês podem multiplicar, no nosso site tem todo o material que a gente produziu. Aí vocês têm o diagnóstico executivo, que é um diagnóstico que tem, em média, 50 páginas, né, para ser uma coisa mais palatável, mais fácil de ler, mas tem os diagnósticos completos no nosso site, se vocês quiserem se aprofundar no município, numa temática específica, para baixar todos os mapas, tudo que vocês precisarem também para estudar, para ajudar nos trabalhos de vocês, está lá. O nosso site tem aí, mas também é www.litoralsustentável.org.br, mas tem aí no material. Lá também tem canais de diálogo com a gente, então eu já sei que teve um aluno aqui que pediu material, pediu para a gente fazer contato com os gestores, então a gente trabalha tanto nisso, tanto em fornecer material, em vir dialogar. A gente está aberto para vir conversar com vocês de novo, vir dar palestra, vir pessoas específicas de cada área conversar com vocês, como para fazer esses contatos. Lá no nosso site também tem uma área interessante, que são de boas práticas, então de experiências interessantes, que podem ser multiplicadas, que podem acontecer trocas de experiências. Então, e a gente está sempre aberto. Agradeço a atenção e o convite. Obrigada.